Que a graça do eterno e soberano Deus em Cristo Jesus esteja sobre sua presença. Vamos meditar no Salmo de número 73, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvaleceram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pôs em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de sórdido assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Graças a Deus. Pois bem, o Salmo de número 73 é um salmo que foi escrito por Asaf. Ele conta o seu testemunho de como quase caiu na tentação de seguir os passos do ímpio. Ele começa neste salmo exaltando a Deus, falando que Deus é bom para com Israel e para com os de coração puro. Depois ele fala do motivo da tentação que ele passou. Então ele fala que quase adoeceu em ver a prosperidade dos perversos e de não ver a punição sobre esses perversos. Certamente ele estava observando a vida de algum ímpio, de alguém próximo, e ele estava vendo as condições financeiras deste ímpio. Após ele fazer essa observação, ele conclui que é inútil servir a Deus. Como sacerdote no templo do Senhor, ele certamente não tinha uma vida fácil. Todos os dias acordava de madrugada, matava um cordeiro e o preparava para o sacrifício matutino. Em seguida, oferecia a Deus com suas orações. E ao final da tarde, mais um sacrifício era feito. E isso certamente demandava tempo e energia. Aparentemente, ele cansou desse estilo de vida, dessa forma de vida, por não perceber nenhuma recompensa aqui na terra. A perspectiva de Asaf estava ferida e ele não consegue perceber sentido naquilo que ele estava fazendo. Porém, toda essa percepção mudou, todo esse pensamento mudou, quando certo dia, com o coração e a alma ferido, ele entrou no templo do Senhor, e o Senhor trouxe ao seu coração aquilo que ele não conseguia perceber em relação ao ímpio. Após isso,
a atitude de Asaf mudou e também as suas palavras. Ele percebeu que o fim do ímpio é terrível. A alma deles não possui herança e eles estão em confusão constante. Asaf, ele declara o seu amor por Deus, pelo Senhor, e o desejo que ele tem pela presença de Deus. Este salmo é um salmo belíssimo e reflete o conflito da carne e do espírito que há dentro de nós. Sobretudo, nós vemos a fragilidade das nossas vidas, vemos a fragilidade da humanidade e a limitação dos nossos pensamentos. Não é algo isolado. Qualquer um de nós pode enfrentar estes sentimentos. Contudo, o que mais me encanta é a importância de estarmos na casa de Deus, de estarmos na presença de Deus e desfrutarmos da presença do Senhor e da presença do Santo Espírito. Muitos desprezam o templo, a igreja, mas é ali que na maioria das vezes ouvimos a voz de Deus. Somos agraciados com a presença de Deus, somos agraciados com a sua palavra, recebemos a orientação de Deus por meio da sua palavra. É na casa de Deus que recebemos instruções, participamos, irmãos, da comunhão com os irmãos, da Santa Ceia. É ali que nós batizamos os nossos filhos, é ali que nós ofertamos e dizimamos ao Senhor. É ali que servimos aos irmãos e temos comunhão uns com os outros. Foi ali que Deus falou com Asaf e o livrou da queda. E ele fez uma declaração linda dizendo: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E ele fala da alegria de meditar sempre na palavra de Deus. A minha oração é que o Senhor Deus nos ensine e nos ajude a caminharmos em amor e fidelidade a Ele. Este salmo ele tem um esboço muito interessante. Do versículo 1 ao versículo 3, Asaf ele descreve a inveja que ele sentia dos ímpios. Do versículo 4 ao versículo 12, ele fala da prosperidade do ímpio. Do versículo 13 ao versículo 16, ele diz: inútil é manter o coração puro. E ele faz uma pergunta: é inútil manter o coração puro? Do versículo 17 ao versículo 22, ele cai em si, quando ele passa a meditar no Senhor e na sua palavra. Versículo 23 ao versículo de número 28, ele diz: bom é estar perto do Senhor. Ele diz, versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Então nós vemos, irmãos, Asaf olhando para o ímpio, e o seu olhar não estava em Deus. E quando nós desviamos o nosso olhar, nosso pensamento, nosso coração de Deus, a inveja, a malícia e o desejo desenfreado de caminharmos com o mal nos leva a passos largos, distante da presença de Deus. Veja a importância de nós estarmos no templo. Veja a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. E quando ele está ali, meditando na palavra de Deus, Deus traz ao seu coração, à sua mente, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro sentido de uma vida de luta, de uma vida de dificuldade, e que nós teremos, irmãos, um fim glorioso. Teremos um fim glorioso. Estaremos com o Senhor para todo o sempre. Todo sempre. Ele diz que o Senhor o despertou como se ele estivesse dormindo. O Senhor me despertou.
E então, o Senhor trouxe ao meu coração o fim do ímpio. E ele diz assim: olha, eu estava me comportando como um animal irracional na presença do Senhor. Ele estava dizendo: olha, tudo o que eu estava pensando a respeito do ímpio, o ímpio estava sendo o meu referencial. E assim eu estava raciocinando, pensando como um animal irracional. E ele diz assim: na tua presença. Então ele medita no Senhor. Ele faz essa declaração linda que eu quero finalizar. Bom é estar perto de Deus. Asaf faz uma verdadeira declaração de amor ao Senhor. Ele demonstra gratidão pelos benefícios de Deus. E ele percebe que o Senhor está perto. O salmista percebe que Deus é o seu bem maior, o seu bem mais precioso. E que o desejo do seu coração é servir ao Senhor. Então, queridos irmãos, que grande lição nós aprendemos nesse salmo. Particularmente, eu gosto muito desse salmo. O que aconteceu com Asaf, como eu falei, pode acontecer com qualquer um de nós. E nós devemos meditar sempre na palavra de Deus para que algo assim horrível não venha tomar a nossa mente nem o nosso coração. E eu motivo você, neste dia, que no momentos de crise e conflito espiritual, não se isole. Busque a ajuda do Senhor. Busque apoio do seu líder. Busque apoio dos irmãos. Busque a Deus com um coração puro e com um coração verdadeiro. Eu quero concluir lendo o versículo de número 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.